forma, fazem coisas que você não faz diante da sociedade. Então eu diria que na realidade, muitas vezes a gente no físico, a gente tem uma atitude de vida. E fora do físico, durante o sono, diz os espíritos que é aí que a gente vai para a verdadeira afinidade. Aí cai a máscara. Cai a máscara. É que nem falou, existe 3 ou 4, 5 tipos de sonho. Esse sonho que você está falando já é da projeção, né, que você fala, ou você chama de desdobramento astral. E você já está indo para um plano evoluído numa condição sem empecilhos, né? Mas nem todo mundo é assim. Tem gente que não tem gente que não vai para plano evoluído, tem gente, né? Eu tenho muito pesadelo. Então, nesse esquema, eu falo assim, se eu tiver muita projeção, eu vou mais pelo astral do que realmente para os planos evoluídos. Baseando na ótica simples e pura, analisando a coisa. Mas pode ser que nem o Valdir falou, às vezes eu tenho uma conversa de alto nível, eu não consigo trazer para cá. Né? Então cada caso é um caso, merece análise e tal. Mas é a mesma coisa que aqui, quando você põe numa casa, mesma coisa que em relação ao mundo espiritual, se tratando, por exemplo, de atendimentos a espíritos obsediados, ou não, ou então fazendo apoio espiritual, apoio extra-espiritual, né? Fornecendo energia, então fornecendo ensinamentos. Você faz bem aqui quando você faz essas coisas, eu vejo. É como uma classe, tem alunos espertos, tem alunos mais burros e tem até alunos bem tapados, que não, por mais que você faz, não vai. Então os espíritos em si mesmo, ele varia numa infinidade de graus. E nas condições ainda piora mais ainda. Porque às vezes mesmo um espírito muito evoluído, num ambiente muito ruim, ele pode ser obnubilado também. Ele pode pensar baixo também. E às vezes espíritos obsessores, e por isso que traz os espíritos obsessores, se faz o mapeamento de energia, se trabalha o ambiente de energia, para desbloquear eles mesmo, para poder ter um pensamento mais desbloqueado, um pensamento mais abrangente, né? Poder, como se diz, pelo menos livrar dos obstáculos que impedem ele de ter um bom pensamento, um pensamento mais lúcido, mais discernido, né? Então, resumindo, não importa se o espírito é evoluído ou não, ou se ele está numa situação que obnubilula ou ilumina, a gente tem que lidar com o que é o fato, né? E procurando esclarecer da melhor maneira possível, né? A gente sempre deve agir no ambiente, mesmo quando você vai numa festa, num ambiente que está correndo bagunça, baderna à vista, a gente deve agir no sentido de subir o nível, né? Ou de esclarecer, ou então de subir o pensamento da média, a gente chama de holopensene, egrégoras do pensamento da mente, para um nível melhor. Se a gente atuar num ambiente ou numa pessoa no sentido de diminuir, a gente está fazendo errado. A gente, como bom espírito, a gente tem que sempre um nível para cima, né? Então, pensamentos positivos, construtivos, retos e tudo mais, né? Nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente derrapa, comete, muitas vezes a gente, né? Às vezes a gente senta numa rodinha, tem um amigo falando besteira, outro falando besteira, quando você está falando besteira e não percebe. Você caiu na mesma onda e está seguindo o mesmo turno. Então a gente deve manter o nível alto. Você sabe fazer o sistema de obsessão. Eu gosto de ver você falar, você fala bem, tem coisas que você coloca no momento certo. Não é fácil fazer aquilo que você faz, porque a gente está instruído que a gente deve manter o nível alto e dentro da linha positiva não é fácil. Mesmo na vida comum não é fácil. É Luiz, 700 experimentos, né? Tudo embasado na projeção. Certo? O cara demonstra uma lucidez tremenda, né? Ele estudou extrafísica. Ele viajou na extrafísica, ele estudou. Ele fala que é baseado na projeção, mas na verdade não. Muita coisa que ele escreveu ali tem vários livros. Ele leu livro pra caramba. Inclusive ele cita a fonte bibliográfica onde estava o livro. Fala aqui, ó, no livro dos Espíritos fala tal coisa, lá está lá anotado. Então tudo que ele escreveu também ele viu em outras fontes. A maior parte do conhecimento do Valdo está dentro do Espiritismo, sim. Ele cita coisas da física, coisa lá que não estão no Espiritismo, porque não é da área do Espiritismo. Entendeu? A única coisa que eu vi de original, que eu não li em lugar nenhum, foi aquela ideia do Pensene, que eu falei para você. Agora ele fala, por exemplo, seres evoluídos que têm, são chamados serenões. Seres são tão evoluídos que têm uma consciência, entendeu? Jesus Cristo, sei lá, o Buda, sei lá o quê. Alcançaram um nível de consciência que está além do ser humano comum. Né? Em termos de lucidez, discernimento, de conhecimento, de serenidade, domínio das emoções, domínio dos atributos, domínio das suas capacidades cognitivas, afetivas, sociais, maturidade, o nível de maturidade é muito evoluído. Né? Passei uma vez com o Emmanuel, citando o Emmanuel do Alberto na Casa de Coisa, o Emmanuel era pequenininho e ele não tinha formado a ideia de tempo, porque a criança demora um tempo para formar a ideia de tempo. Você fala, não, onde você fez isso? Aí a criança não lembra. Dá o que fazer, ela não consegue lembrar.
ontem, hoje, ele não tem noção do que é ontem, do que é amanhã, do que é hoje. Você fala uma coisinha, faz 10 minutos, ela faz de novo. Porque a criança não tem memória de tempo, ainda não formou noção de tempo, entendeu como é que é? Você vê, você criou filho, sabe disso. Se você espera, você percebe quando seu filho passa a perceber o que ele fez ontem. Tem uma fase que você fala para ele, que você fala, não, ontem você fez isso, ontem você foi lá. Ele nem lembra. Fala, não, vamos lá de novo. Você fala, não, mas ontem mesmo você fez isso, ontem mesmo você comeu isso. Ele não tem consciência, né? Entendeu? Isso só para você ver o nível da consciência quando é criança, que não é uma consciência nem que se pode comparar a nível de memória como a gente, né? Tem outras coisas. Pega uma criança de 2 anos que sabe falar um vocabulário básico, não sabe bem escrever. Muitas vezes você vai falar uma palavra, vai perguntar, o que é isso que você falou? Ela não tem noção daquilo, você vai ter que explicar para ela, tal, para ela formar uma ideia, uma opinião, tal coisa. Então, quer dizer, o conhecimento que ela entende que é mundo é pequenininho também, perto do adulto, né? Entendeu, né? E tem uma fase da consciência que é chamada fase da consciência do Luquinha, filho do Claudio, que eles perguntam, por que é isso? Por que é isso? Por que é isso? Por que é aquilo? Entendeu? Você já viu? É essa fase que fica uma loucura ele está começando a formar as memórias de longo prazo, as memórias temporais. E a criança começa a perguntar sobre tudo para ela poder, o mundo dela, ela sente necessidade que ela pode enxergar mais longe, então ela fica perguntando sobre tudo para expandir o mundo dela, entendeu? Então, por que é isso? Por que é aquilo? Por que é? Por quê? Por quê? Você até enche o saco. Você fala assim, criança, por que é isso? Aí você fala, mas por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por causa disso. E essa fase do Luquinha, o Luquinha não podia ver um botão de televisão, de controle remoto, ele apertava, sabe? Ia lá ficar apertando, desapertando. Né? Chegava no notificador, apertava, desapertava, fazia tudo. Ela adquire, parece que nessa hora, ela adquire uma bagagem de percepção da consciência dela enorme. E é como se desse um grande vazio dentro dela que ela procura preencher. É como se ela tivesse uma mansão que abrisse vários quartos, mas os quartos estão vazios. Então ela quer jogar tudo dentro dos quartos, né? Fica perguntando por que isso, por que aquilo e tal. É a consciência, é o armário dela de informações. Porque dentro